paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa CPAD, terceiro trimestre de 2021. O tema desse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Antes de começarmos a lição número 4, já deixa aqui embaixo o seu gostei, o seu joinha, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vejamos então, lição número 4, 25 de julho de 2021. Elias e os profetas de Azerá e Baal. Texto áureo. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade prática nos diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Leiamos a leitura bíblica em classe, 1 Reis 18, de 22 a 24, versículos também 26, 29, 30, 38 e 39, o capítulo 19, do versículo 8 ao 14. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no fogo, no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos.
porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para m'atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para m'atirarem. Então aqui nós temos Elias e os profetas de Azerá e Baal. O objetivo geral dessa lição é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Os objetivos específicos são salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas e expor as fragilidades do ser humano. O ponto central dessa lição: o Senhor sempre intervém a nosso favor diante das adversidades. Então vejamos aqui na introdução, diz que o profeta Elias é um dos mais importantes, relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, né? Este profeta destacado é um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. E nessa lição nós veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como ele orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs também a sua humanidade ao cair em desânimo, ao cair num estado depressivo quando foi ameaçado. Então vejamos primeiro o primeiro tópico, o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. E aí ele diz: devido à apostasia do povo de Israel, e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, então esses reis, eles estavam envolvidos em idolatria. Então Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, o Deus de Israel, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Então, qual foi o desafio? Ele mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Está lá em 1 Reis 18, 24. Nós já fizemos a leitura bíblica em classe. Então aqui foi um desafio para a nação de Israel. O profeta, então, Elias, foi levado a fazer isso em função da pergunta:
sem resposta que lançou antes do confronto. Qual foi a pergunta? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então o povo estava dividido, ora Baal, ora o Deus de Israel, sacrifício para Baal, sacrifício para o Deus de Israel, e assim eles iam conforme a pergunta de Elias: até quando ficareis cocheando entre dois pensamentos? E aí ele lança o desafio: se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal é Deus, segui a Baal. Então o povo precisava tomar uma decisão. Então o povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Então havia as coincidências quando eles ofereciam sacrifícios a Baal. Às vezes chovia, às vezes a terra dava a frutificação, né? E às vezes não. Então eles estavam seguindo ali a liderança daquela época do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, né? E tudo isso estava deixando o povo confuso. Por isso que Elias perguntou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vamos ao subtópico 2, o problema de não saber a quem adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, né? Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem, os objetos e ídolos, né, que são adorados. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios, tornando esses homens tão ignorantes quanto esses ídolos. Vejamos aí o Salmo 135 e o versículo 18, estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa querida CPAD. O salmista diz assim, Salmo 135, 18: semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Então, toda pessoa que fabrica objetos para serem idolatrados, e todas as pessoas que idolatram esses objetos, o salmista está dizendo que essas pessoas se tornem como esses ídolos. Então, vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados também no coração humano, a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Vejamos aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 24. Estarei lendo na linguagem de hoje, para ganharmos um tempinho. Mateus 6 e 24, Jesus diz o seguinte: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, ao ídolo chamado dinheiro. Então, às vezes a idolatria, esse objeto de ídolo está no coração da pessoa. Não é necessariamente um objeto físico e visível, tá?
Subtópico 3, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. As pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Então aqui, quando Elias lança esse desafio, ele como profeta de Deus, ele está sendo impelido pelo próprio Espírito de Deus a lançar esse desafio. Esse desafio não foi feito na carne, não foi feito da imaginação do Elias, mas veio da parte do próprio Espírito de Deus. Então o desafio era com fogo, porque com fogo somente o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, poderia fazer esse milagre de mandar fogo do céu. Resumindo esse tópico 1, assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor, que somos eu e você, devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Nós precisamos passar por esse desafio, é o nosso papel como sal da terra e luz do mundo, lançar luz sobre aquilo que está errado e pedir a Deus que conserte, levar as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Então vimos aí o desafio do Monte Carmelo, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto, o problema de não saber quem adorar e o desafio do fogo. Agora no tópico 2, a oração de Elias. Os preparativos diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias então começou os preparativos para a operação do milagre, tá? No versículo de número 23. Na leitura bíblica que nós fizemos, o versículo 23, então, ele pede ali 2 bezerros, né, para dividir em pedaços, colocar sobre a lenha, e ali ele começa os preparativos para a operação do milagre. Isso é muito sugestivo. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria, está no versículo 30. A seguir juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego, fez um contorno em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. 1 Reis 18, do 31 ao 35. Então aqui o desafio era duplamente difícil, porque não era só o fogo descer e pegar na lenha, isso era fácil. A questão aqui era pegar num sacrifício molhado, na água. Fogo com água, todos nós sabemos que eles não se combinam, um anula o outro, principalmente a água anula o fogo. Então o milagre aqui era um milagre dobrado. Vamos ao tópico 2. Então os preparativos de Elias, essas
Esses 12 cântaros de água também representavam as 12 tribos de Israel. Agora, uma oração confiante. Isso aqui é muito importante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal, que nós já lemos no versículos 36 e 37. Elias queria mostrar que, para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Então, às vezes, a pessoa, quando vai orar, ela cria um monte de liturgias, um monte de isso e aquilo, e o que Elias aqui está mostrando, Deus está mostrando através de Elias, que basta uma oração no exercício da fé no Deus verdadeiro. Depois ele diz, é relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Então, Elias aqui, ele fez menção ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas da nação de Israel, e reivindicou o quê? O direito, a resposta de Deus para a sua oração. Então, nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. E aí ele cita o versículo 37, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então aqui ele dá o motivo da oração, para que o nome de Deus fosse reconhecido como único e verdadeiro Deus e digno de ser adorado. O subtópico número 3, a misericórdia de Deus. Ele diz, na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. Então, o poder que Deus iria demonstrar mostraria para o povo que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e o povo então se voltaria novamente para Deus, abandonando a idolatria a Deus Baal. Tá? Então, ele diz, para que o povo se voltasse, a descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, está lá o versículo 38, é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Tá? A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Está lá em 1 Reis 18:45. Se você puder me acompanhar, primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 45. Depois desse desafio, então Elias vai orar pelo fim da seca. E o versículo 45, na linguagem de hoje, diz assim: em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair.
Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. Então nós vemos aqui, após a oração confiante, após a demonstração da misericórdia de Deus, mandando fogo em resposta à oração de Elias, então agora Elias vai orar pedindo para Deus mandar a água, mandar a fertilização para a terra. Então primeiro Deus manda fogo, consome o holocausto e consome a água. Agora Elias ora e Deus manda a água para fazer a terra produzir. Então nós temos aqui os preparativos, uma oração confiante e a demonstração da misericórdia de Deus. No resumo do tópico 2, ele diz: quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Se a sua vida de oração está fraca, volte a orar e veja Deus fazer milagres nas adversidades e lutas pelas quais você estiver atravessando. Vamos ao tópico 3, Elias em Horebe. Elias em Horebe. Então, o desafio do Monte Carmelo, a oração de Elias, e agora Elias, então, no Monte Horebe. Os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Então não pense, quando a gente lê assim a história e fala de maneira por alto, superficial, não pense que isso foi fácil, não foi nada fácil, não foi nada simples, né? Houve um desgaste emocional muito grande, tá? Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Então isso aqui é normal, essa exaustão e até mesmo, por que não dizer, essa depressão, esse medo, essa síndrome de ansiedade, né? Isso significa que aqueles que ascendem, né, em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Então, da mesma maneira que a pessoa sobe, que a pessoa cresce, também essa descida, né? Essa queda também pode acontecer. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Primeiro, conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Segundo, fez descer fogo do céu no altar molhado. Já falamos do milagre dobrado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Olha só. Depois, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá, que recebiam apoio do rei. Era ele contra 850. Fez chover após grande período de seca. Ele orou e orou muito. Correu mais depressa que a carruagem de Acabe. Imagine disputar com cavalos, né? E foi sustentado por um anjo. Então veja que são experiências significativas, né? Gigantescas do ponto de vista humano, né? E aí o número 2 ele diz o pedido para morrer. Então veja onde o desgaste leva o servo do Senhor. A despeito das portentosas obras que fez, desses fatos grandiosos que nós já falamos, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha.
a esposa de Acabe. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. 1 Reis 19:4. Por isso a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isso está relatado em Tiago 5,17. Então veja que Tiago deixa muito claro que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas e dificuldades que nós. Porque quando a gente olha esses feitos poderosos, parece que Elias era um super-homem, mas não era. Tá? E o número 3, então, a resposta de Deus para esse pedido de morte, né? Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Ele foi alimentado por um anjo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 e 12. Elias teve oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Então nós temos aqui um Elias teoricamente revigorado, reanimado e agora com novos atos a serem cumpridos dentro do seu ministério. Então, esse número 3 aqui, nós vemos os feitos, a exaustão do profeta, o pedido dele para morrer por conta do cansaço e a resposta que Deus lhe dá. Na conclusão, diz que a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor, ou seja, o que Elias passou, corremos também o risco de passar, ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria, no caso de Elias, e toda forma de injustiça, e nós também, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Então, quando nós seguimos a palavra de Deus, Deus está do nosso lado. Não podemos seguir outras ideias que estejam em deformidade ou em confronto direto com a Bíblia Sagrada. Por isso, sejamos fiéis, façamos como Elias e nos entreguemos ao zelo da causa do Senhor nosso Deus. Aqui nós terminamos, então, a lição número 4, 25 de julho de 2021. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.